Livro do profeta Isaías, o capítulo é o 6, e os versículos são de 1 até o 7. Esse é um texto bem conhecido, muito pregado, né? Glória a Jesus. Quero dar uma conotação, em específico, aos seres que estão acima do trono de Deus, os serafins. Vocês já ouviram ministrações envolvendo esses seres, mas nós vamos aprender um pouquinho mais com eles a realidade da profunda adoração ao que está sentado no trono. Amém? Amém. Vamos lá? Capítulo 6, versículo 1 a seguir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 2, serafins estavam acima dele. Quem estava acima dele? Cada um tinha quantas asas? Com duas cobriam, e com duas cobriam, e com duas, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A Shekinah, a glória visível, palpável, aquilo que estava lá no tabernáculo, quando foi inaugurado. Lembra? Salomão edificou a casa ao Senhor, e os sacerdotes não conseguiam ministrar, porque tamanha era a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Os sacerdotes não podiam ministrar, tamanha era a glória de Deus. Versículo 5, então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos, eles viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que conotação, né? Rei e, ao mesmo tempo, Senhor dos exércitos. Quais são os exércitos de Deus? Os anjos, a natureza e a igreja. 6. Porém, um dos serafins voou para mim. Que visão, né? Trazendo na sua mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Quantos lembram das ministrações sobre o altar à frente do trono? Quem lembra? Pouca gente, vou ter que pregar todas aquelas mensagens de novo. 7. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Amém? Podeis tomar assento. Meus amados, Isaías é um dos poucos homens na Bíblia que teve o privilégio de ter visões extraordinárias, visões transcendentais, inclusive do trono de Deus. A exemplo, profeta Ezequiel, profeta Daniel, o apóstolo João na ilha de Pátimo. O céu se descortina diante dos olhos do profeta. Ele está desgostoso frente à crise política nacional que se instalou em Judá.
Isaías, que era de uma família nobre, sangue real, sangue azul, pertencia à realeza. Isaías, homem dotado de uma cultura elevadíssima, ele aconselhava reis no tocante à política externa de Judá. Isaías era dotado do dom da poesia, e ele está desgostoso, ele está decepcionado, e o último recurso é ir ao templo, porque assim acontece com aqueles que servem a Deus. A última instância está em buscar a Deus, e é isso que Isaías fez. Mas ele é surpreendido com essa tamanha visão. Isaías, ele tem a possibilidade, o privilégio de ver os céus se abrirem, e ele vê a sala do governo de Deus, a sala que comanda céus, terra, mar, natureza animada e inanimada. E ele vai aos pormenores dissertar aquilo que vê na sala do trono. Ele vê que o trono não está vazio, há um governo sobre ele, e esse governo tem a sua estabilidade, porque quem está sentado sobre o trono não está desesperado, de pé, em polvorosa, com a mão na cabeça, como que perdido. Isaías é categórico em afirmar que ele está sentado no trono. Há uma estabilidade do seu governo. E ele descreve um tanto diferente daquilo que Ezequiel retrata sobre a mesma sala. Ele traz nuances diferentes daquilo que Daniel também vai falar, da mesma sala. Ele traz algumas particularidades que João, na sua visão, também não fala. A ênfase daquilo que ele está vendo insere a verdade, a atitude destes seres fantásticos que são os serafins. Seres de uma ordem superior, eles são afogueados, têm 6 asas, com 2 cobre os rostos, com 2 cobre os pés, e com 2 eles voam. Estudiosos dizem que eles refletem a santidade de Deus. Dentro da hierarquia angelical, que é composta por uma tríade. A primeira é aquela que está mais próxima do trono de Deus. Em Apocalipse você vai ver que há pelo menos 7 anjos, em especial, que estão em prontidão frente ao trono de Deus. Então os serafins, eles pertencem a essa ordem elevada, que estão próxima do trono de Deus. Logo, por sua vez, eles estão próximos da sabedoria de Deus, dos atributos de Deus, no controle de todas as coisas. Estamos falando da onipresença, onisciência, a onipotência do grande Deus. A segunda classe de seres angelicais são aquela classe intermediária, que estão entre o trono e entre os homens. E depois vem aquela que nós classificamos na teologia como os anjos comuns, os mensageiros. Acima dos serafins existe pelo menos mais 6 ordens de anjos. A Bíblia fala em específico dos serafins. A Bíblia fala dos querubins. Observe, porque isso é interessante. A Bíblia fala de tronos. A Bíblia fala de domínios. A Bíblia fala de principados, de poderes. A Bíblia fala de virtudes.
arcanjos e anjos. Pastor, como eu posso entender isso? São patentes espirituais. Quando nós falamos de principados, estamos falando de uma patente, uma ordem angelical. Assim como na polícia militar você tem o cabo, o sargento, não é assim? São patentes. Você vê que às vezes na igreja se manifesta um demônio e você perde o nome, quem gosta disso, né? Ele vai dizer, eu sou Exu Caveira, mas daqui um pouco lá num outro culto está acontecendo a mesma coisa e ele diz a mesma coisa. Por quê? Porque são patentes espirituais. Quem entende? Então os serafins, eles estão acima do trono de Deus. E eu gosto de falar isso. Nesse movimento de adoração, eles fazem rotação. E ao mesmo tempo que eles fazem rotação, eles fazem translação. Que coisa extraordinária. E nesse movimento de adoração, eles verbalizam uns aos outros. E eles dizem Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yavé Sabaoti, que é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra, e toda a terra, e toda a terra está cheia da sua glória. E eu não tenho a dúvida de que a glória dele já está aqui. Urabaqueua, aleluia. E nós vamos extrair aqui, eu quero ser bem rápido, princípios revelados nessas atitudes desses seres extraordinários. A profunda adoração, ela consiste literalmente na reverência à soberania daquele que está sentado no trono. Na visão do profeta, esses seres ardentes, eles cobriam os rostos. E essa atitude de cobrir os rostos não é outra senão reverência. A santidade, atributo da natureza daquele que está sentado no trono. Eles entendem que ele é santo. E por suas vezes, então, no exercício da adoração, a atitude é cobrir os rostos. Adorar a Deus com profundidade não é apenas esboçar a reação de louvor através de canções. Nós temos uma ligeira impressão de que a adoração, ela se resume, se conclui na musicalidade. A adoração, ela é mais ampla do que apenas música, louvores. Adoração com profundidade diz respeito a uma consciência de quem serve aquele que está no trono. Consciência de que ele é santo em sua natureza. E a diferença é que ele não precisa se santificar, porque ele, por si só, é santo. Você precisa da santidade. Eu preciso da santidade. O escritor aos Hebreus disse: procurai a paz com todos e a santificação. Pedro escreveu dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. E olha que interessante, em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo.
Pedro, ele entende dessa posição daquele que está sentado no trono, e logo, daqueles que se relacionam com ele. E ele é enfático em dizer que deve ser em toda maneira de viver. E a ordem está no imperativo. Pedro não está dizendo, olha, se houver a possibilidade, você seja santo. Se você tiver condições, assim se proceda. Se for favorável às circunstâncias, assuma essa consciência de santidade. Ele está dizendo, sede santo, porque escrito está, sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O nosso Deus, Ele é santo. A Bíblia diz que as suas obras são santas. A Bíblia diz que as suas palavras são santas. A Bíblia diz que o seu nome é soberano, eterno e santo. A Bíblia revela que em todo o seu aspecto de revelação, sempre a sua santidade foi revelada aos homens. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Feche os teus olhos. Diga, Senhor, eu quero ter um coração de um verdadeiro adorador. Dai-me a consciência, a verdade da sua santidade. Uramai andácia. Oh, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando aqui e ali. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo na forma de você pensar, na forma de você ver, na forma de você falar, na forma de você sentir, na forma de você se relacionar, ao ir, ao vir, ao estar. Porque aquele que te chamou, Ele é um Deus santo, e Ele se revela nessa casa, nessa noite, como um Deus santo. E se você entende que você existe a partir do Calvário para adorá-lo, para se relacionar com Ele, entenda que a via de relacionamento chama-se santidade, 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 santidade ao Senhor. Se você crê, se você entende, se você concorda, vai lá, levante a sua mão até tocar o céu, abra essa boca, estufe esse peito, diga alguma coisa para Ele nesta noite. A profunda adoração consiste em obediência sincera àquele que está sentado no trono. Na visão do profeta, os seres ardentes nesse processo de adoração, primeiro, eles cobrem os rostos como sinal de reverência à santidade daquele que está assentado no trono. Mas, em segundo lugar, observe, está no versículo 2. Eles cobrem os pés. O que eles estão dizendo com isso? Eles estão dizendo que quem adora com profundidade entende que o seu caminho é trilhado por aquele que está sentado no trono. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. O salmista diz: Ele mudou o coro que estava na minha boca, nos meus lábios. Ele pôs um novo cântico na minha boca, firmou os meus pés sobre a rocha. O teu caminho pertence a Ele. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Que é isso, pastor? Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Ou seja, a sua história é escrita, é redigida por aquele que está sentado no trono. Ele tem o domínio, Ele tem o domínio, Ele tem o domínio. Uramacantalácia. Oh, o salmista entendia isso.
E ele teve uma revelação desse propósito, desse domínio, de caminho, de trajetória, de história. E ele disse: todos os meus dias estão escritos no seu livro. Eu vim aqui essa noite para te dizer: se você está firmado nele, a sua vida não está ao léu da sorte. Se você tem confiado nele, você não estará aí perdido, sem o mapa da vida. A cada ponto ele sinaliza: é eu que estou no comando, é eu que estou no controle. Você já era para ter morrido pelo Covid-19, você já era para ser vencido pela morte. Há quanto o diabo trabalhou, tramou, mas ele te preservou em vida, porque ele tem o domínio, ele tem o domínio, ele tem. Quem está entendendo? Ele tem o domínio, ele tem o domínio. Há momentos da nossa história que só parece que a gente está perdido. E a gente olha para as circunstâncias, o contexto da nossa vivência, e as nossas emoções, elas traduzem tudo, e a gente parece que está perdido. E por vezes a gente pensa que ele está com as costas viradas para a gente, mas ele tem o domínio. Oh, eu sinto o Espírito falando ao meu espírito. Diga: ele tem o domínio. Alácia, Wicateua, Elemachúria, Deua. Pastor, mas eu já perdi o governo daquela questão. Mas ele não perdeu. Pastor, mas as conversas foram desfavoráveis à situação. Mas ele não tem conversa desfavorável. Para ele não há impossível. Então entenda, o seu caminho está ligado à sua adoração a ele. Os seres ardentes cobrem os pés, como que dizendo: a gente não vai a lugar nenhum. A gente não tem o princípio, a atitude de ter uma partida para qualquer circunstância, sem primeiro que ele fale, que ele libere ordens. É culto de ceia e eu sou o seu pastor, permita eu dizer com carinho e amor pastoral. Há quanta gente que não observa detalhes do caminho. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia é um livro que contém os códigos do reino de Deus. E para abrir esse leque, a gente precisa entender o que é o senhorio daquele que está no trono. A igreja primitiva, ela levava muito a sério essas palavras em relação a ele: Senhor e Salvador, Salvador e Senhor. Senhor diz respeito a alguém que tem autoridade. Se eu tenho um Senhor, logo eu estou subjugado a algumas leis. Existe um código ético que rege as minhas atitudes, os meus atos. E você já observou que às vezes a gente toma partido por nós mesmos. Esses seres ardentes, eles revelam tamanha reverência, e isso é princípio da profunda adoração. Coloque isso na sua mente, a sua vida, nos seus atos, no seu pensar, no seu projetar, tudo que diz respeito à sua vontade, está conectado ao princípio da adoração. Vamos para frente. Terceiro lugar, na visão do profeta, os seres ardentes, no exercício da adoração, eles voavam e eles clamavam uns aos outros, ou seja, eles verbalizavam a adoração. A profunda adoração àquele que está sentado no trono diz respeito à expressão verbal. Quando você vai conferir os 7 cultos que existem no Apocalipse, você vai ver que em todos esses cultos, quando tratado de louvor e adoração, sempre existe a pauta da verbalização. Eles estão verbalizando.
O ambiente de culto, onde há adoração, tem que haver a luz da adoração singela e profunda. Tem que haver verbalização. Não depende da intensidade dessa verbalização. Não depende dos decibéis desta adoração. Mas você tem que adorar. Alguma coisa tem que sair dos seus lábios. Alguma coisa tem que sair dos seus lábios. Quem entende? Quem entende? Quem entende? Vai lá, levante a sua mãozinha ao céu. Vai lá, vai lá, vai lá. Oh, eles estão dizendo, santo, 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 santo. Eles estão dizendo santo. Só adora quem tem consciência, só adora quem entende, só adora quem tem adoração para dar, só adora quem de fato é adorador. Se você entende, vai lá, aquece, 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 aquece. Abre essa boca, abre essa boquinha santa. Abre essa boquinha santa, sem dó e sem misericórdia. Verbaliza, verbaliza, verbaliza. Diga que Ele é santo, diga que Ele é Senhor, diga que Ele é Rei, diga que Ele é Deus. Diga alguma coisa para Ele. Palavras de elogios, palavras de elogios, palavras de elogios. Palavras de elogios significa louvores, 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 louvores. Então tenha palavras de louvores nos seus lábios. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Vai, 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 vai. Porque quando você adora, há uma sincronia com Ele que está sentado no trono. Quando você adora, há uma sincronia com Ele que está sentado no trono. É o profeta Ezequiel que vai dizer isso. E ele diz: eu vi a Galgal, a glória revolvente que vinha e que subia, que descia e que subia. Se você entende, Alácia aquela ele é machuri micaua, ele é macanto e queteua. Oh glória, eu já vejo alguém derramando lágrimas. Oh, é na adoração que se resolve muita coisa. É na adoração que se resolve muita coisa. É na adoração que você demonstra o poder que Ele tem. É na adoração que você diz ao diabo: eu tenho um Deus que tem o governo sobre a minha vida. É na adoração que você diz a toda a corja do inferno: eu tenho um Deus que está sentado no trono. É na adoração que você diz para você mesmo: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus. Se você tem um Deus, se você tem um Deus, o diabo não suporta adoração. O diabo não suporta. Tudo que ele quis e quer ao longo dos milênios é roubar a adoração daquele que está sentado no trono. Pediu adoração, mas Jesus disse: só ao Senhor Deus adorarás. Está um ambiente gostoso. Oh, Ele está aqui. Vai. Oh, levante a sua mão assim, ó. Ergue a nácia, recebe agora. Oh, eu recebo autoridade para dizer: recebe agora o que você veio buscar. Recebe agora o que você veio buscar. Recebe o teu milagre agora. Recebe o teu milagre agora. Oh, Marta e Maria estavam à espera do milagre. Marta e Maria estavam à espera do milagre. Enquanto Marta só quis dialogar, enquanto Marta só quis conversar com Jesus, milagre nenhum aconteceu. Mas quando Maria, em meio à dor, prostrou-se aos seus pés, atitude de adorador. Quando Maria se prostra aos seus pés, Ele diz: aonde o puseste? E disseram: está ali, Jesus. E Ele diz: removei a pedra está sendo removida mediante a sua adoração nesta noite. Deixa eu falar isso mais uma vez, porque é profético nos meus lábios, é profético nos meus lábios. Eu sinto uma atmosfera da profecia de Deus na minha boca, aqui em cima do altar.
à minha direita, à minha esquerda. Eu sinto a veemência da profecia do Espírito. A pedra será removida, a pedra será removida, a pedra será removida, a pedra será removida. O milagre vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Essa semana não será uma semana normal. Eu profetizo, a profecia está nos meus lábios. Essa semana não será uma semana normal. Deus vai te surpreender, vai te surpreender, vai te surpreender, vai te surpreender, vai. O céu vai se abrir, os demônios vão bater em retirada. O céu vai se abrir, o céu vai se abrir. Os céus vão se abrir sobre a sua cabeça, sobre a sua cabeça. Se você crer, eu não vou mais pregar, fica de pé. Churamakawa, Elemachúria. Queira Satanás ou não, queira o diabo ou não, queira o diabo ou não, Urakawa Sewa, Eleirio que antau akawa, Elemancho remanto caius, Urakatorikateria Cássia. Oh, Meneia, Meneia, Icatawas, derramante e que glória céu. Oh, tem gente aí conectado com o trono. Tem gente aí ligadinha com o trono, com o trono. Endaue que anteua. Vamos terminar? A profunda adoração, ela consiste na unidade. Na visão do profeta, os seres ardentes no exercício da adoração, observe que eles clamavam uns aos outros. Eles clamavam uns aos outros. Isto é comunhão, koinonia, unidade. Eu vou repetir, isso é união, unidade. O maior desafio para a igreja do século 21 não é a construção de novos templos, reformas de templos. O grande desafio para a igreja desse tempo não são escolas, núcleos teológicos, contas bancárias recheadas, ainda que isso faça parte. Nosso maior desafio é nos manter cimentados num só propósito. O diabo sabe o poder que há na ruptura da unidade. E Paulo disse, procurando guardar a unidade do Espírito, porque é o Espírito que une. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como está a sua comunhão e a sua koinonia? Será que você pode nesta noite olhar para cada irmão e irmã nessa noite, olhar firme no semblante e dizer: eu tenho paz contigo, eu tenho comunhão contigo, eu posso cear em comunhão contigo. Isso é pauta da profunda adoração. Mas vamos encerrar? Olha aqui, vamos encerrar. A profunda adoração consiste em trabalho no reino de Deus. E eu acho extraordinário isso aqui, porque o profeta está dizendo que um dos serafins disse, ou melhor, ele está dizendo que um dos serafins voou para ele. O serafim sai do seu processo, vai até a frente do trono, no altar do incenso, com uma tenaz, ele pega uma brasa e ele vem em direção ao profeta. Esse serafim está a trabalho para aquele que está sentado no trono. Quando você vai estudar o vocábulo da palavra adoração, você vai ver que ela se desfruta em vários sentidos. E o âmago, o cerne
do que diz respeito à adoração, observe isso aqui. Fala de trabalho. Eu vou repetir. A palavra adoração, ela se desfruta em vários sentidos. E o âmago da palavra adoração, ela diz respeito a trabalho no reino de Deus. Então, um músico só tem a sua autenticidade na adoração se ele vem aqui realmente prestar um trabalho. Coral, o exercício de qualquer função no reino de Deus. Sabe aquelas irmãs que sempre estão voluntárias para qualquer serviço na igreja? Isso é fantástico. Você já percebeu que tem aqueles irmãos que sempre são voluntários para tudo? Isso é adoração. São candidatos ao voluntariado. A partir de hoje entenda isso. Os nossos galardões estão firmados no propósito da eternidade. Nessa ideia, eu vou repetir. Os nossos galardões estão pautados, os valores para a eternidade, nesse propósito aqui. E um dos serafins voou para mim. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Eu quero te chamar à frente se você sentiu alguma coisa de Deus. Só se você sentiu alguma coisa de Jesus. Vem à frente. Urabacando e devassia. Urabacanda lácia. Venha. Oh, Ele está considerando a sua atitude. Olha quanto adorador aqui essa noite. Olha quanto a gente na consciência da adoração. Pode vir mais para frente, mais. Pode vir mais. Sem forçar nada. Do jeito que eu estou vendo aqui na frente, ó, o Espírito Santo agindo, sem forçar nada. Júria prócia. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo?